A gravidez deveria ser uma fase de amor, de descobertas e de acolhimento. Pelo menos, era o que eu sempre ouvi e sempre esperei. Mas com Natan, tudo foi diferente desde o início. Quando mostrei o teste de farmácia positivo, com as mãos trêmulas de emoção, ele apenas balançou a cabeça e murmurou: "Tá, e agora?" Sem sorriso, sem abraço, sem sequer um olhar mais demorado. Foi um baque. Mas como eu ainda estava em choque tentando assimilar tudo, tentei ver aquilo como nervosismo. Afinal, ele podia estar surpreso. Mas os dias passaram, as semanas também, e a frieza dele só aumentava. Durante os enjoos, ele zombava dizendo que eu exagerava. Quando as roupas deixaram de caber, ele soltava comentários do tipo: "Tá virando uma bolinha." Ou, ainda pior: "Se continuar assim, ninguém vai mais te querer." E mesmo com essas pequenas agressões disfarçadas de piada, eu me agarrava à esperança de que, com o tempo, tudo mudaria. Me apegava à ideia de que quando ele sentisse o bebê se mexer, talvez um elo surgisse. Mas quando coloquei a mão dele sobre minha barriga e ele puxou no mesmo instante dizendo que era estranho, percebi que talvez estivesse esperando demais. Apesar de tudo, segui tentando construir bons momentos. Organizei o chá de bebê com carinho. Costurei paninhos à mão, criei as lembrancinhas com a ajuda da minha irmã Bianca, preparei uma playlist com músicas suaves, e mesmo com as pernas inchadas, montei a mesa de doce sozinha. Era como se aquele evento fosse minha tentativa final de manter de pé uma fantasia que eu sabia que estava desmoronando. No dia do chá, acordei mais cedo do que deveria. A ansiedade me corroía. Natan estava deitado, mexendo no celular. "Vai querer ajudar com algo hoje?" Perguntei em tom calmo, embora eu já soubesse a resposta. "Já não basta essa bagunça que vai virar aqui? É tua festa, teu problema." Engoli seco. Não era só a falta de ajuda, mas o desprezo em cada palavra. Ainda assim, preparei o café, organizei as cadeiras, revisei a decoração e coloquei um vestido azul claro que eu havia guardado só para aquele momento. Olhei no espelho e quase não me reconheci, exausta, inchada, mas forçando um sorriso. Eu não queria estragar meu próprio chá. Os convidados chegaram aos poucos. A casa encheu de sorrisos, abraços, vozes animadas. Bianca estava radiante, segurando uma bandeja com docinhos e fazendo piada com todos. Eu me senti acolhida por eles, ainda que Natan mantivesse a cara fechada no canto da sala, com uma latinha de cerveja na mão e os olhos fixos no celular. Começamos as brincadeiras. Quem acertava o tamanho da barriga, quem chutava o nome do bebê ou o dia provável do nascimento. Natan até participou, com má vontade, mas em certo momento, fez todos rirem quando mediu minha barriga com fita e chutou o dobro do real. "Tá quase explodindo, hein?" disse, rindo alto. Ri junto, querendo crer que ele estava entrando no clima. Talvez aquele fosse um sinal. Mas então veio o golpe. Um dos convidados, um colega antigo de trabalho, comentou que Gabriel parecia com o pai, apontando para o ultrassom que estava pendurado numa moldura na parede. E foi aí que Natan, sem pensar, sem filtrar, soltou alto: "Sei lá, esse filho nem deve ser meu." Um silêncio cortante tomou conta da sala. O som da música parecia ter sumido de repente. Senti o sangue sair do rosto, as pernas amolecerem, e a mão que segurava o copo de suco tremia como se eu estivesse no meio de um terremoto. "Como é?" sussurrou Bianca, virando lentamente para ele. Alguns convidados tentaram disfarçar, outros simplesmente congelaram. A mãe de Natan, que estava encostada perto da varanda, olhou para ele com os olhos arregalados. E Natan, percebendo a gravidade do que havia dito, tentou sair pela tangente. "Tô brincando, gente. Calma. Foi só uma piada." Mas não foi piada. Eu vi nos olhos dele. Aquilo já estava ali dentro há tempos. Era uma dúvida que ele nunca teve coragem de expor, ou talvez uma crueldade que vinha sendo alimentada em silêncio e que finalmente escapou. Sem pensar, saí da sala e corri até o banheiro. A pressão parecia ter despencado. Fechei a porta e caí no chão, com as mãos na barriga e o rosto afundado nos joelhos. O choro veio com força.
Não pela humilhação apenas, mas pela dor de perceber que o pai do meu filho duvidava de mim diante de todos. Ana, abre, por favor, sussurrou Bianca do lado de fora depois de alguns minutos. Ele não vai sair dessa numa boa. Eu juro. Abri a porta aos poucos e vi minha irmã com os olhos marejados, mas firmes. Ela me ajudou a levantar e me abraçou como se tentasse costurar os pedaços que eu não conseguia mais segurar. Você merece muito mais que isso, mana. Eu não vou deixar esse verme te destruir. Nem hoje, nem nunca. E naquele momento, entendi. O confronto que eu jamais conseguiria fazer, talvez viesse de alguém que me amava de verdade. Quando saí do banheiro com a ajuda da Bianca, a sensação era de atravessar um campo minado. Cada passo me parecia pesar toneladas, não apenas pelo inchaço nas pernas, mas pelo silêncio que tomou conta da sala. Era como se o tempo tivesse parado desde a frase do Natan, e todos estivessem apenas esperando a minha reação. Minha irmã estava ao meu lado, visivelmente mais nervosa do que eu. Bianca tinha o olhar de alguém que estava pronta para explodir, como se o que tivesse acontecido fosse a gota final de uma represa cheia. E era. Ela vinha me alertando fazia tempo, mas eu insistia em tapar o sol com a peneira. Agora, não tinha mais como. Natan continuava encostado na parede, como se fosse um convidado qualquer na própria vida. A expressão era de desdém, segurando mais uma cerveja, como se nada tivesse acontecido. Ao me ver, deu uma risada debochada. Aí, ó! A estrela do drama voltou. Querem mais uma cena? Foi o suficiente. Bianca largou minha mão e foi até ele com passos firmes. Chega, Natan! Ela gritou, apontando o dedo no rosto dele. Você ultrapassou todos os limites hoje. Como você tem coragem de dizer isso para Ana? No chá de bebê do filho de vocês? Ele tentou rir, dando um passo para trás. Vocês levam tudo muito a sério. Foi só uma piada. Piada? Ela arqueou a sobrancelha. Você duvida da paternidade do filho da sua esposa e chama isso de piada? Você acha engraçado fazer ela chorar no banheiro? Ele olhou para os convidados, tentando encontrar apoio, mas ninguém disse nada. O silêncio era esmagador. Alguns pareciam desconfortáveis, mas não pelo confronto, e sim pela vergonha alheia. Foi então que a voz da mãe dele cortou o ar como uma faca. Chega, Natan! Chega! Todos viraram. Dona Cláudia, com a travessa de salgadinhos na mão, parecia ter ouvido tudo. Ela se aproximou, os olhos marejados, mas firmes. Eu fiquei calada por tempo demais. Vi a Ana aguentar calada todas as suas grosserias e preferi acreditar que era fase. Que era estresse do trabalho. Mas hoje você se superou. E não dá mais para fingir. Natan balançou a cabeça, nervoso. Mãe, para de dar show. Show! Você fez um show de horrores hoje. Ela disse. Esse bebê ainda nem nasceu e já sente o peso da irresponsabilidade do próprio pai. E você ainda tem coragem de rir da mulher que carrega seu filho, que cuida da sua casa, que engole o choro todo dia para manter esse casamento? Eu não sabia onde enfiar o rosto. Queria sumir, mas ao mesmo tempo, aquelas palavras me davam um alívio inexplicável. Alguém finalmente estava dizendo em voz alta tudo aquilo que eu sentia. Me desculpa, Ana. Dona Cláudia olhou para mim com sinceridade. Por ter fingido que não via. Por ter elogiado um filho que já te fazia sofrer. Hoje eu vi quem você é, e quem ele se tornou. E não é justo. Natan tentou argumentar, mas só saiu um resmungo. O constrangimento era evidente. Ele largou a lata de cerveja na mesa e saiu andando rápido pelo corredor. A porta do nosso quarto bateu logo depois, com força. Um silêncio pairou por segundos. Então Bianca, com a voz embargada, tomou a frente. O chá é do Gabriel. Ele merece alegria. Ana também. Vamos seguir com isso por eles. E como se um novo clima tomasse conta do ambiente, aos poucos, algumas pessoas se aproximaram de mim. Uma vizinha mais velha segurou minha mão e disse: Você não está sozinha, viu? Uma colega de trabalho me trouxe água e disse que se eu precisasse de qualquer coisa, era só chamar. Outra convidada reorganizou as lembrancinhas com carinho, como se tentasse reconstruir aquele momento, mesmo depois da tragédia. Eu olhei para minha barriga, acariciando o nome Gabriel escrito com letras douradas no mural atrás da mesa. Ele merecia algo melhor. Merecia uma mãe feliz.
E talvez, só talvez, eu ainda pudesse ser essa mãe, mesmo que para isso, eu precisasse deixar tudo para trás. No fundo, eu sabia, aquela humilhação pública tinha mudado tudo. E as próximas decisões que eu tomasse seriam cruciais para mim e para o meu filho. Eu só não imaginava que a maior reviravolta ainda estava por vir, e que Gabriel teria um papel essencial nisso. Depois daquele dia, o chá de bebê terminou num silêncio desconfortável. A festa continuou, mas todos agiam como se pisassem em cacos de vidro. Os sorrisos eram tímidos, as conversas forçadas. A alegria foi substituída por olhares de compaixão. Meu coração pesava como se eu tivesse levado um soco no estômago, e, de certa forma, levei. Mas o que mais doeu foi perceber que o homem com quem eu dividia uma vida foi capaz de destruir minha honra com 5 palavras: esse filho nem deve ser meu. Naquela noite, Natan dormiu no sofá. Nem tentou subir para o quarto. Eu também não o chamei. A imagem dele se levantando diante de todos, apontando o dedo para minha barriga e me acusando com aquele tom de deboche não saía da minha mente. Parecia um pesadelo do qual eu não podia acordar. Na manhã seguinte, acordei com enjoos e dor de cabeça. O estresse tinha deixado marcas no meu corpo. Fui tomar banho e, ao me olhar no espelho, vi olheiras profundas, os olhos vermelhos. A barriga já começava a pesar, mas o que mais pesava era o vazio dentro de mim. O vazio deixado pela falta de amor, pelo descaso, pela indiferença. Natan passou os dias seguintes agindo como se nada tivesse acontecido. Ignorava minha presença, passava mais tempo no celular ou na rua do que em casa. Às vezes eu flagrava me observando de canto de olho, talvez esperando que eu explodisse, que eu cobrasse alguma coisa. Mas eu não dava esse gosto. Eu estava exausta de lutar sozinha. Certa tarde, enquanto dobrava as roupinhas do Gabriel e colocava em uma comoda antiga que a Bianca me deu, senti uma pontada no lado esquerdo. Me sentei na cama, respirando fundo. Estava tentando me acalmar quando Natan apareceu na porta. Precisa mesmo ocupar tanto espaço com essas coisas? Disse, com um ar de tédio, apontando para os sacos e caixas. Eu apenas o encarei. Nem uma pergunta sobre minha dor, nem um olhar para o Gabriel. Ele desviou os olhos e foi embora como se fosse um hóspede temporário na própria casa. Aquilo selou meu destino. Naquela mesma noite, liguei para minha mãe. Contei o que aconteceu na festa, tudo que vinha enfrentando em silêncio. Ela ficou em choque. Chorou comigo no telefone e, sem hesitar, disse: "Vem pra cá, filha. Essa casa sempre vai ser sua. E do meu neto também." No dia seguinte, Bianca passou em casa enquanto Natan estava fora. Me ajudou a desmontar o berço, arrumar as malas, separar os documentos. Era como preparar uma fuga, mas era mais do que isso. Era preparar meu renascimento. Quando Natan voltou e viu a casa esvaziada, não demorou a me procurar. "Vai fugir agora?" disse com sarcasmo, encostado na porta do quarto. Só porque eu falei o que todo mundo pensava. Respirei fundo, com a mão sobre a barriga. Senti o Gabriel se mexer levemente, como se ele estivesse me lembrando que eu não estava sozinha. "Não tô fugindo. Tô me protegendo. E protegendo meu filho de crescer num ambiente onde amor é esmola e carinho é moeda de troca." Ele riu, cínico. "Boa sorte criando esse moleque sozinha." "Melhor sozinho do que com alguém que ri quando peço um abraço", respondi, sem levantar a voz, mas com firmeza suficiente para calar qualquer réplica. E assim fui embora. Na casa da minha mãe, encontrei paz. Era simples, apertada, mas carregada de afeto. Meus pais prepararam um quartinho pro Gabriel com o pouco que tinham. Cada detalhe, uma prateleira, um ursinho velho do meu sobrinho, mostrava mais cuidado do que tudo que Natan ofereceu durante a gravidez inteira. Comecei o pré-natal com uma médica nova. Pela primeira vez em meses, fui tratada como alguém que importa. A consulta terminou com ela me dizendo: "Você é forte. Seu filho vai ter orgulho da mãe que tem." No caminho de volta, dentro do ônibus, chorei silenciosamente. Era o choro de alguém que finalmente estava se libertando.
Eu não precisava mais fingir que estava tudo bem. Poucos dias depois, Bianca veio nos visitar com Joãozinho, que correu até mim e abraçou minha barriga. Tia, agora o Gabriel tá feliz, né? Sorri, emocionada. Sim, ele estava. Porque ele ia nascer num lugar onde o amor era real. 2 anos se passaram. Gabriel hoje corre pela casa, empurrando carrinhos, e chama mamãe com a voz mais doce do mundo. Me tornei cabeleireira autônoma, fazendo atendimento em domicílio com as clientes que conquistei no boca a boca. Aos poucos, voltei a sorrir de verdade. Natan tentou reaparecer. Mandou uma mensagem dizendo: vi uma foto do Gabriel. Bonito ele. Tá crescendo bem. A gente podia conversar. Eu apenas respondi com uma foto. Gabriel sorrindo no colo do meu pai, com o texto: ele já tem tudo o que precisa. Uma família de verdade. E assim encerrei aquele capítulo da minha vida. Porque agora, eu não sobrevivo. Eu vivo. Por mim e por ele. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!